Olá, horrorizados! Estamos aqui para mais um episódio deste belo podcast. No app de hoje a gente vai falar sobre algumas teorias de conspiração. Enrolei toda aqui para falar. Dicção de milhões. No app de hoje a gente está aqui com o Douglas. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com o Matheus. E aí, pessoal? Estamos aqui com o Patrick. Olá, olá! E o Gali que deve chegar a qualquer momento. Então depois vocês vão estar com o Gali aqui também. Para começar falando de teoria, eu queria chamar o Matheus. Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre uma teoria de conspiração que muita gente acredita, que é sobre a Matrix. Acho que vocês já conhecem essa. Muita gente acredita que estamos vivendo em uma realidade criada. Nós já podemos criar simulações até certo nível, mas uma simulação assim tão completa, acho que só poderia ser feito por uma consciência além da nossa compreensão, né? Uhum. Então, a ideia da Matrix seria para que nós, a humanidade, estaríamos em uma realidade para servir alguém ou alguma coisa superior a nós em todos os quesitos. E um exemplo que eu quero dar disso é um episódio de uma animação chamada Rick and Morty. Acho que essa a maioria conhece, ela é bem famosa. E nesse episódio, ele é o episódio 6 da segunda temporada. E nesse episódio, a bateria do carro voador do Rick simplesmente para de funcionar. Daí ele entra dentro da bateria junto com o Mori, e então aí é que a viagem começa. Lá dentro dessa bateria é apresentada uma Matrix pra gente. O Rick, para quem não conhece o personagem, ele é um cientista maluco, o maior e melhor que existe de todas as infinitas realidades nessa animação. E ele simplesmente criou uma Matrix completa com seres conscientes, com uma sociedade inteira vivendo dentro desse mini universo. E esses seres são completos, são igual à raça humana. Eles têm cidades, famílias, empregos, tecnologias, e o Rick criou essa Matrix para eles viverem só pelo fato de que ele não queria que a bateria do carro dele se esgotasse. Então, ele apresentou uma tecnologia que gerava uma energia para eles através de um trabalho físico. Então, quando eles trabalhassem com essa tecnologia para gerar energia para a sociedade deles, metade dessa energia ia para o carro dele. Mas acontece um problema nessa sociedade, e esse spoiler eu não vou dar, né? Vocês vão ter que ir lá assistir. Mas isso é um exemplo, assim como todos os filmes da franquia Matrix. Tem 4 filmes e o último foi lançado agora em 2021. Então a gente tem vários exemplos dentro da cultura pop de como é formada uma Matrix. E essa é uma teoria. Se não a maior teoria que existe, que eu conheço, e ela só está crescendo a cada vez mais. Quando se apresenta essa ideia e explica um pouco dela, muita gente fica mais interessado nela. Eu também acho muito interessante, ela chama bastante a minha atenção. Claro que ninguém conseguiu provar nada até agora, né? Mas é uma teoria. Quando a gente tem acesso a uma realidade virtual, nasce esse questionamento na gente. Nós temos jogos com universos inteiros, cheios de detalhes e regras físicas, jogos tipo GTA, Red Dead Redemption, Watch Dogs, Saints Row, The Sims, Minecraft. Todos esses universos são virtuais, mas também são cheios de regras e detalhes. Então, outro exemplo de Matrix é a série da HBO, Westworld. Ela é bem recente também. Nessa série é criada uma Matrix inteira no Velho Oeste para vários robôs com inteligência artificial. E essa Matrix é um grande parque de diversões para onde várias pessoas vão para brincar com esses robôs. As pessoas podem ficar lá e podem fazer o que quiser com esses robôs, podem agredir, podem matar, podem se divertir, ir para aventuras e nada acontece. Eles podem fazer o que eles quiserem, mas infelizmente os robôs eles não sabem que estão vivendo em um universo criado. Inclusive recomendo muito essa série. É uma história muito foda, uma produção incrível e tá atualmente na HBO Max.
Então, gente, uma forma para tentar saber se você está vivendo em uma Matrix é você se deparar com possíveis falhas, são situações que o universo não se comporta como deveria, ou pelo menos o que você acha que deveria ser normal. O déjà vu é um forte sinal disso. Você conseguir prever ou sentir algo que está prestes a acontecer. Particularmente, eu já passei por algumas situações parecidas com isso. Mas e vocês? Vocês já sentiram algum déjà vu? Conseguiram prever alguma coisa? Eu já, Já tive algumas vezes. muitos. Ah, com certeza. É muito Tem estranho um quando isso tempo já, acontece. demais. Tem um tempo já que eu não tenho. Não sei por quê, mas já aconteceu bastante também. Até os meus, sei lá, 20 anos, assim, por aí. 20, 21. Até, tipo, depois foi diminuindo. Não sei o porquê, né? Eu tinha muito mais quando eu era criança, tipo déjà Sim. vu e aparições em sonhos que depois se tornava realidade. É bem esquisito. Nossa, sim. Sonho premonitório eu já tive sonho premonitório. Foi na semana que acho que foi num domingo, eu lembro até hoje. Eu estava não tem nem tantos anos assim não. Eu estava, no dia seguinte eu ia para o estágio, né, e aí eu tive um sonho premonitório de alguma coisa que ia acontecer naquela semana. E aconteceu. E eu lembrei na hora, assim, que aconteceu, sabe. Quando aconteceu, eu lembrei do sonho na hora, então foi premonitório. É É muito bizarro. muito sim. Então, essas coisas que ficam acontecendo com a gente só fica reforçando mais essa teoria da Matrix. Eu acho muito interessante. Aham. Eu tenho Tem muito vários de. tipos de falhas, né, na Sim, real. Pode falar, Laura. Não, eu ia falar que eu tenho muito de. Acontece aquela coisa e eu fico, tipo, mano, já passei por isso. Mas não, Aham. tipo, não lembro de acontecer, de eu, tipo, prever a coisa, tipo, antes. Acontece muito do rolê acontecer e eu, tipo, já vivi isso. Sim, também já aquela passei. coisa. É raro, mas acontece sempre. Mas é muito estranho, cara. É muito sei lá, a gente tenta achar uma explicação Mas não exata, né, fica tem. naquela é, não tem. A gente fica preso Isso é o que nisso. mais quebra a cabeça da gente. Essa Total. teoria é muito interessante. Ela apresenta um tipo de percepção da realidade e é uma diferença do mundo real e do mundo que a gente conhece. Tipo, o que você vê do mundo é só a sua percepção. Você tem a sua cabeça, você tem os seus olhos, eu tenho a minha cabeça, eu tenho os meus olhos. Então, é aquilo que a gente chama de realidade pode não ser o que realmente é, né? Aham. Eu amo esse negócio. Eu também. Acho que o primeiro exemplo de Matrix que eu vi na humanidade foi o mito da caverna de Platão. Ele mostrava assim escravos acorrentados dentro de uma caverna e eles eram obrigados a olhar de frente para a parede. Então tudo o que existia para eles era o que eles conseguiam ver nessa parede. Então quando eles viam sombras projetadas na parede, para eles era a realidade. Não existia nada mais além do que eles conseguiam ver na parede. Então Platão quis dizer com isso é que a nossa percepção do mundo pode enganar. Não existe só o que a gente consegue ver. Tem todo um universo além das nossas percepções também. Então essa é uma teoria muito foda para mim, porque a gente não tem noção do que existe além das nossas percepções, além do que o nosso olho consegue enxergar, né? Então a Matrix é a teoria que mais chama minha atenção por causa desse fato, que ela aborda algo que a gente não tem acesso, algo que foge das nossas percepções. Então é isso. Essa é a minha teoria para vocês. É isso. Sobre isto. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não, a galera deve conhecer. Todo mundo já deve ter tido o rolê que a gente falou. Déjà Mas. vu? Isso aí. Que eu esqueci o nome. Ah, falando, tipo assim, nessa parte aí, tipo, o déjà vu, ele é só quando você, tipo, prevê o que vai rolar, ou, tipo, o que eu tenho, que eu falei que eu tenho também considera como um déjà vu? Eu acho que é tipo, é quando você passa por uma situação que você já tem uma certa familiaridade. Ah, tá, Tipo, nossa, então. isso já aconteceu comigo. Isso acontece muito comigo Ah, tá, também. então é o que eu diria. Aí você, tipo, se liga assim. É É bem como se você estranho estivesse também. passando de novo pela mesma coisa, sabe? Você Isso, sente que já pronto. fez isso. É um exemplo É muito perfeito. esquisito, cara. Ah, isso É mesmo, uma E então. aí quando sensação vai surreal. e aí vai acontecendo, assim que você percebe, aí vai acontecendo as outras coisas e você fica só lembrando, tipo assim, você para. Não Tá é muito aqui, estranho que na você minha para, outra aí vida. aí
Aí você fica assim, tal pessoa agora vai fazer isso. Aí vai e faz, a pessoa faz. Aí você pensa, lembra do que você já, né, dessa sensação que você já teve. Aí fala, gente, agora vai acontecer isso. E acontece. Aí você fica, mano, você fica. Quando acontece comigo, né, pelo menos, das vezes que aconteceu, algumas vezes eu ficava assim, tipo, reparando nos detalhes. Eu percebia que era um déjà vu, aí eu ficava quieto, parado, assim, só observando o que ia acontecer. E aí as coisas que iam Também. acontecendo, as próximas falas das pessoas, sei lá, qualquer coisa eu tava atento pra poder comparar, né? E batia real, É muito bizarro quando isso acontece. muito. Bom, galera, esta foi a teoria do Matheus. Então agora bora de teoria do Patrick. O que você tem pra gente hoje? Olha, gente, a minha teoria é uma coisa que eu, desde pequeno, vejo, né, nesses canais de teoria do YouTube, que é o famoso Projeto Abigail, que, no caso, seria uma filha de um cientista que, lá nos anos 50, se eu não me engano, serviu de cobaia para o próprio pai, que trabalhava na área 51. Ela serviu de cobaia porque, naquela época, acho que eles estavam com medo. Os Estados Unidos estava em guerra, né? Eles estavam com medo dos soldados serem super fortes e por isso eles tentaram criar a própria versão deles de soldados super fortes e por isso eles acabaram submetendo a Abigail, teoricamente, a vários tipos de experimentos, incluindo radiação, todo tipo de exposição que fizesse mal a ela, eles tentaram na intenção de criar, sabe, um super-humano para poder lutar a guerra. Só que acabou que não deu certo e a Abigail, que era uma pessoa muito linda, acabou ficando um monstro deformado e irreconhecível que acabou com o tempo sendo esquecido na área 51. Teoricamente, ela ainda está viva e eles ainda a alimentam, né? E essa teoria eu vejo desde pequena, porque eu sempre me interessei por essas coisas assim, doida. Aí ela sempre me chamou a atenção pelo fato do próprio pai usar a filha como um experimento onde mais ninguém queria se voluntariar na intenção de criar um super soldado. Parece até coisa de super-herói, né? Tipo The Boys, onde eles tentam criar um super-humano. Aí, teoricamente, ela também teria matado o pai em uma tentativa de fuga, que não foi muito bem sucedida e ela teria ficado prisioneira em uma área totalmente abandonada da área 51, onde só gente corajosa mesmo desce lá. Dizem que ela ainda tá viva numa área abandonada. Essa é a teoria, gente. Vocês já ouviram falar dela? Ela é bem famosa. Já vi, já. Já ouvi. É bem interessante. Tem Vocês algum acham filme que sobre isso? tem? Eu acho que eu lembro de algumas, eu acho que eu tô confundindo. Se bobear, deve ter. É uma teoria tão famosa essa. Esse me lembra The Boys, muito The Boys. Isso é uma coisa muito, sabe, coisa de HQ mesmo, de super-herói, tentar criar um super-humano. Só que a gente vê a Nossa, realidade, errado. né? Que é. A gente vê a realidade, que é impossível criar um super-humano testando esse tipo de coisa. E, gente, isso é muito The Boys mesmo, pra quem tá acompanhando a nova temporada. Principalmente. Esse bagulho de radiação. Vamos pegar a referência. Essa Mas teoria aí. lembra bastante a teoria da MK Ultra também. É parecida. E Qual é verdade, essa, amigo? Imaginação mental, né? essa é muito boa. Uhum. Aham. Essa eu não sei não, essa é qual? É uma teoria que fala sobre que o governo tinha pegado algumas crianças para tentar fazer experimentos. Tipo, igual a Eleven em Stranger Things. Ah, E também tem uns vídeos em que mostram, tipo, vários artistas, né, principalmente cantores, sendo Controlado se pela MK Ultra, né? em Usando entrevistas, por falha. exemplo, eles agindo de um jeito muito estranho. Não sei se vocês já viram, Gali já viu, né? Já vi, isso é Já muito viu também? bizarro. É muito estranho, Ele, gente, eu não por conta entendo, da falha. real. A pessoa tá na entrevista e, sei lá, a pessoa para olhando pra um canto durante segundos, assim, vários segundos, e depois volta ao normal, assim, pra pra conversar com a pessoa. Isso já é uma teoria de controle mental, né? É, Sim, é isso, o controle tipo mental. o Tom Cruise naquela entrevista com a Oprah também, sabe? É um dos exemplos desse domínio de MK Ultra que todo mundo em pânico até copiou, que ele começa a surtar e bate na Oprah e pula no Eu sofá. já vi isso, mas não é MK Ultra, é um outro nome que se dá sobre essa teoria. Eu esqueci, mas Do não é. Cruise. É outro nome. Não, essa em geral, do controle mental. Ah, não é da MK? Eu achava que era Não, dela. não, é outra.
Só que eu não tô lembrando do Ah, nome agora. sim. Nossa, tem vários. Tem um vídeo da Lady Gaga, sim, também. Tem um vídeo do. De Gaga é É, fã dele, na verdade. Lady Gaga é é, fanfic. tem outros, eu vi de vários, tipo, tanto cantores quanto cantoras, mas eu não lembro agora muito. Só lembrei desse dela agora, mas é muito esquisito. Eu nunca tinha ouvido falar dessa não, mas realmente, eu não duvido nada não. Eu Apesar também, que não eu não duvido de sou, nada. eu não sou doido de conspiração, mas eu adoro ouvir sobre conspirações, sabe? Eu não fico Aham, paranoico assim, mas eu gosto de ouvir. Também. sim, também. A realidade é que a maior teoria da conspiração é a da Avril. Nossa, Eu fico Sim. essa aí possuída. sim. Uma coisa que surgiu, né, há muito tempo e até hoje o pessoal brinca com isso. E você vê que, sei lá, cara, às vezes. Eu não acho que ela tenha morrido de ser substituída. Eu acho que às vezes as pessoas criam muita paranoia. Tipo, tem gente que fica analisando tudo dela, assim, sabe? Tipo, analisa sinal, não sei o que, pra ver se ela mesma. Uma doideira. Exato. Mas enfim, gente, essa foi minha teoriazinha. Ela é um pouco curta, mas eu gosto bastante dela. Ela é muito intrigante. Se vocês tem um vídeo, muito vídeo no YouTube onde dá mais detalhes sobre ela. Vem basicamente resumir o que importa. E é isso, gente. Espero que tenham gostado da minha teoria. Gostado da minha teoria. A Podem pausa. Teoria aplaudir do agora. Patrick, ele que inventou. Pode aplaudir, pode aplaudir. Fique 3-10. Bom, agora vem aí o Douglas, né? Aquele que deu a ideia do episódio de teorias. Então, gente, aproveitando aqui também, minha teoria é curta, é sobre o homem ter pisado na Lua ou não, né? A teoria de que o homem nunca esteve na Lua, na verdade. Mas no dia 20 de julho de 69, os estadunidenses, eles, principalmente lá, puderam ver lá na TV como astronauta que é o Neil Armstrong, ele se tornou lá o primeiro homem a pisar na Lua, né? Como mostram fotos e várias notícias aí. Mas aí, depois de algumas teorias da conspiração, algumas pessoas começaram a afirmar que isso foi uma farsa inventada pela NASA. E aí esse pessoal, esses teóricos aí acreditam que na época, lá no final dos anos 60, né, no caso 69 aí, não tinha tecnologia, uma tecnologia tão desenvolvida para poder fazer o desembarque dele lá na Lua. E aí fica o questionamento, né, de tipo, por que que aconteceria isso? Mas aí eles dizem também que os Estados Unidos, eles estavam precisando muito da notoriedade do evento, né, do homem ir para a Lua, já que na época era o governo do presidente John Kennedy. E aí o governo dele queria muito ganhar a corrida espacial contra a União Soviética, na época lá do rolo todo. E aí outro argumento que eles têm também é que nas fotos, né, a bandeira, isso aí eu lembro muito nos livros de história, né? Sempre tinha a clássica foto lá o cara lá na lua e a bandeira. Só que aí falam que nas fotos a bandeira tá balançando por causa do vento, mas aí não tem vento na lua. E não tem gravidade suficiente para poder reter gases lá da atmosfera. Então, no caso, sem gases, não tem como ter vento. E aí a atmosfera da Lua, ela é composta só por poeira e vácuo, basicamente assim. Então, rola essa teoria também de que, tipo, como que a bandeira tá balançando lá, se não tem como ter vento lá na Lua, entendeu? E aí surgiu essa teoria doida aí. E o que que vocês acham sobre ela? O Matheus já tinha falado, né, um pouco Sim. sobre as dúvidas em relação à teoria, mas conta aí, amigo. Eu acredito nela totalmente. Eu não acho que o homem foi à Lua. Justamente mais por existir esse fato de eles terem colocado a bandeira balançando, mas tipo, se não tem como isso acontecer, né? Como você Sim, disse. Então sim. isso tipo deixa um que mais de dúvida. Aham, totalmente. Não tem, né, lógica mesmo, o negócio do vento. Sim, e Esse negócio do também vento aí que me pegou. sim, e Eu ainda acredito. existe mais o fato de ter existido essa competição, né? Aham, pois Ou é, seja, existe um motivo forte para eles terem feito isso. quererem talvez camuflar isso só para ganhar, né, Sim, contra a União Soviética. então essa é uma que eu acredito. Uhum. Ah, eu tenho uma outra aqui também, aproveitando que eu falei que eu ia ter uma de sobre músicas também, né? Tem essas teorias das eita, tem essas teorias da conspiração também em músicas, né? Que no caso é a famosa Sererê, só que a original, que é daquele grupo Last Ketchup. Já ouviram falar? Não, Já? a Não, da original teoria não. não, mas. Do grupo, esse grupo aí.
Last Ketchup. O refrão. É, e aí o pessoal fala, não, é satânica, que não sei o quê. E aí a história por trás é que, tipo assim, ele já tinha encontrado várias teorias, né, em várias outras letras também, várias outras músicas de outras bandas. E especificamente nesse refrão aí, do acererê, errado, errei e tal, tem uma mensagem aí, né? E aí a banda, o grupo, eles negaram. Negaram que a canção tinha, que a música, né, tinha uma intenção lá por dentro, tinha uma letra satânica e tal. E eles negaram isso, mas aí o pessoal continuou, né, botando lenha nisso aí pra poder, sei lá, tentar descobrir alguma coisa, mesmo ele já tendo negado. Só que teve uma coisa ainda mais nisso aí, de tão, sei lá, tão falado que isso ficou. Uma escola religiosa lá em Honduras proibiu os alunos de ouvirem a música. E em 2017 também, 15 anos depois do lançamento da música, os meios de comunicação, começaram a compartilhar vários tweets explicando essa parada toda aí, né? Que isso nada mais era do que uma tradução fonética do nome Rapper's Delight, do The Sugar Hill Gang. Então, fica sempre essa coisa, né, de coisas satânicas em letras de música. Eu, quando era pequeno, eu procurava bastante sobre isso. É, na época que eu procurava sobre Illuminati também, sobre essas coisas malucas, né? Aí tem várias letras. Xuxa é a número 1, né? A Xuxa é a número 1 nos ataques aí, as letras dela. Mas aí tem um bando de outras também. Mas aí, o que vocês acham disso aí? Bobeira ou real? Cara, da, da Xuxa é bobeira, né, gente? Por favor. Não, é real. Ai, por Acho que é Deus, né? ficção. É tudo fanfic. É Eu porque, também tipo, Uma acho. a fanfic música ao boa. Melhor contrário. que Mas a fic é melhor que a da boa? Vitória. A Alô, música ao Gente, eu Vitória. acho que contrário pode Essa fazer fic qualquer da Xuxa me dava muito interpretação. medo. Eu ficava pesquisando no YouTube, disco tocar dava ao muito contrário. medo. Nossa, eu Meu fazia o cãozinho quê? Xuxa ao Muito. contrário. Nessa aí é a pior. Gente, mas eu acho que, tipo assim, isso é só questão de interpretação da letra quando tá ao contrário, sabe? Quando a música tá ao contrário. Porque é mó Isso. farofada. Quando tem vídeo lá no YouTube, a pessoa que fez o vídeo bota lá a letra assim, ó, do que ele tá interpretando, e aí você já vai manipulado por aquilo e faz com que sua mente já entenda aquilo quando passa aquele trecho, sabe? Já vai sendo levado a ouvir aquilo que tá na tela, de acordo com a música ao contrário. Acho que se eu lançar uma música aqui agora e virar meu CD, vai dar pra escutar muita coisa, gente. Muitos, como é que fala? Feitiços aí, ó. Não, mas sério, eu acho que é uma coisa só, sabe? Não sei se tem alguém que queira colocar por trás alguma coisa mesmo, não sei se dá, sei lá. Sei que na época, quando eu era pequeno, eu acreditava, né? Bastante, mas aí agora é meio que manipulado, eu acho. Eu ia puxar isso lá no falando sobre o homem ter ido à lua, né? Mas aí Laura vai falar melhor aí sobre os Illuminati, mas só dando um gancho aqui já, essa parada da morte do presidente John Kennedy foi, assim, dizem também que isso foi uma obra lá dos Illuminati. Não sei se já estava aí na lista que a Laura ia falar, mas como estava nesse tema aí meu da Lua, né? Então só puxei um gancho aí para essa próxima teoria, que eu também não sei se é verdade ou não, mas era só isso mesmo. Foram essas duas aí as minhas, e aí pode falar aí, Laura. Bom, galera, então agora eu vou pra minha teoria, que é dos Illuminates, que é uma das teorias mais famosas que tem. E eu vou falar um pouquinho sobre a origem, toda a história dos Illuminates em si. Eles surgiram entre 1776 e 1785. Foi uma sociedade secreta formada em Baviera, que hoje faz parte da Alemanha contemporânea. Quem criou o grupo foi um professor de direito chamado Adam Weishaupt, que queria promover a educação de razão e filantropia e se opor à superstição e à influência religiosa na sociedade, né? O Adam, ele buscava mudar a forma como os estados eram governados na Europa e remover a influência da religião no governo. Então, ele dava ao povo uma nova fonte de iluminação, entre aspas, ou esclarecimento, né? E acreditava-se que a primeira reunião dos Illuminates ocorreu numa floresta perto de Ingolstadt, no dia 1º de maio de 1776. Lá se reuniram 5 homens que estabeleceram algumas regras que eram secretas, né? Que orientaram a ordem secreta.
Com o tempo, o objetivo desse grupo se concentrou em influenciar decisões políticas e mudar instituições como a monarquia e a igreja. Alguns membros dos Illuminati se juntaram aos maçons para recrutar novos membros. Um pássaro que é conhecido como a coruja da Minerva acabou se tornando o símbolo principal do rolê todo lá. Aí tem a questão da relação dos Illuminatis com os maçons. Os maçons são uma ordem que se desenvolveu a partir de uma agremiação de construtores de catedrais da Idade Média. Em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, existe uma certa paranoia histórica sobre os maçons. Mas eu acho que existe até no Brasil isso, né? E em 1828, um movimento político como o Partido Antimaçônico foi estabelecido com o objetivo de combater essa ordem. Como os Illuminati recrutaram originalmente os maçons, os dois grupos costumavam ser confundidos um com os outros, mas são grupos diferentes. Aí como as pessoas faziam para se unir aos Illuminati? Você precisava ter o consentimento total de todos os membros do grupo, possuir uma certa riqueza e uma boa reputação dentro da família, de uma família que era considerada adequada, né? Inclusive, essa parte de você ter uma boa riqueza e tal, eles falam também que era um requisito para você entrar no grupo dos maçons. Talvez isso seja também o que confundia. Dentro do grupo dos Illuminati existia um sistema hierárquico, né? Então, depois de você entrar como novato, você subiria para ser um Minerval e depois para um Iluminado Minerval. Aí, tempo depois, essa estrutura de hierarquia se tornou um pouquinho mais complicada e exigia 13 graus de iniciação para se tornar um membro. Aí a questão dos rituais, né? Existiam alguns rituais que eles usavam pseudônimos para manter a identidade dos membros secretas, né? Não espalhar. Porém, graças a alguns documentos secretos apreendidos, sabe-se que como os novatos conseguiam passar para um nível superior na hierarquia dos Illuminati, né? Eles precisavam produzir um relatório sobre todos os livros que possuíam, escrever uma lista de seus próprios pontos fracos, parece uma entrevista de emprego, e eles precisavam revelar o nome dos próprios inimigos. Então, um novato prometia sacrificar os interesses pessoais pelo bem da sociedade. Aí a gente tem o olho que tudo vê, né? Que é o símbolo lá. Esse é o olho de providência. É um símbolo que lembra um olho dentro do triângulo. Ele aparece em igrejas ao redor do mundo todo, bem como em edifícios maçônicos e a nota de $1 americano, né? Quem já viu $1 vai saber como é. Além da sociedade da maçonaria, também foi associado aos Illuminati esse símbolo como um símbolo de controle e vigilância do mundo pelo grupo. Originalmente, ele é um emblema cristão, o olho que tudo vê tem sido usado em pinturas para representar a vigilância de Deus sobre a humanidade, né? No século XVIII, eles começaram a ser usados de novas maneiras, como na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de Jean-Jacques François Le Barbier, uma versão ilustrada do Documento de Direitos Humanos aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte da França em 1789. Não tem, na real, uma ligação oficial entre o olho que tudo vê e os Illuminati. A conexão foi atribuída a eles provavelmente se deve ao fato de que o grupo original compartilhava semelhanças com os maçons, que usavam a imagem como um símbolo de Deus. Aí, como os Illuminati conseguiram dominar o mundo? Algumas pessoas acreditam que eles controlam o mundo até hoje e tem uma tese que eles seriam discretos, tão discretos, que conseguiriam ter todo esse poder sem que as pessoas dessem conta disso. Como muitos membros da Ordem dos Illuminati se misturaram aos maçons e os maçons se misturaram aos Illuminati, é difícil julgar o sucesso dos Illuminati, né? Mas a maioria dos historiadores acreditam que o grupo original só conseguiu ter uma influência moderada, então nada, tipo, que o pessoal pensa. Sobre ter membros famosos no Illuminati. Eu não sei se vocês aqui do podcast já viram sobre, mas tem coisas falando, tipo, que a Beyoncé faz parte dos Illuminati. Eu acho que já teve da Gaga falando que fazia parte dos Illuminati. Vocês já ouviram algo Sim, eu sobre? já vi. Já Essa é vi, bem já. famosa. Então, e os
Illuminati haviam crescido cerca de 600 membros. Aí, um dos famosos, assim, provavelmente pra gente não é famoso, né? Mas pra eles eram os nobres alemães, como o barão Adolf von Knigge. Não sei se alguém gosta de história, conhece ele, porque eu não conheço. Mas ele é um ex-maçom que ajudou a moldar a organização e expandir o grupo, né? Inicialmente, os alunos do Adam, eles eram os únicos membros do grupo, e depois vinham médicos, advogados, intelectuais que passaram a fazer parte do grupo. Estimava que em 1784 havia entre 2.000 a 3.000 membros no grupo, né? Algumas fontes diziam que o escritor Johann Wolfgang von Goethe também aderiu ao grupo, né? Também fez parte. Aí, a pergunta, os Illuminatis desapareceram? Em 1784, o Karl Theodor, Duque de Baviera, proibiu qualquer tipo de sociedade que não fosse previamente autorizada pela lei. Daí, no ano seguinte, em 85, ele aprovou uma segunda regra proibindo expressamente a existência dos Illuminatis. Durante a prisão dos membros que eram suspeitos de fazer parte dos Illuminatis, documentos comprometedores foram encontrados na posse deles, né? Bem como instruções de como realizar um aborto. O choque da sociedade. Isso cimentou e cresceu, né? De que o grupo era uma ameaça tanto para os Estados Unidos, tanto para o Estado, quer dizer, quanto para a igreja, né? Meu Deus, não pode falar de aborto que a igreja entra em loucuras. Aí, depois disso, a Ordem dos Illuminatis parece, tipo, que desapareceu, embora muita gente acredita que ainda existe, né, hoje em dia. Aí, o que rolou com o criador, né, do grupo, o Adam, ele acabou sendo destituído do seu posto da universidade, né, então ele não era mais professor, e depois ele foi exilado de Baviera, por conta do grupo, né, que ele criou. E ele passou o resto da vida dele em Gotha, na Turíngia, na Alemanha, e morreu em 1830. Aí, por que que o mito dos Illuminatis continua vivo até hoje, né? A partir do momento em que eles foram dissolvidos, as teorias das conspirações começaram a aparecer. Em 1797, o padre Augustin Barruel sugeriu que a sociedade secreta, como os Illuminatis, haviam liderado a Revolução Francesa. E o Barruel, ele era considerado o pai da antimaçonaria. O primeiro presidente dos Estados Unidos, o George Washington, escreveu uma carta no ano seguinte, dizendo acreditar que a ameaça dos Illuminati havia sido evitada, acrescentando mais combustível à ideia de que a ordem ainda existia. Livros e alguns sermões condenando o grupo continuaram aparecendo, e o terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, foi falsamente acusado de ser um de seus membros. Aí a ideia dos Illuminati dominando o mundo nunca desapareceu, né, totalmente. Em 1963 foi publicado um texto chamado Princípio à Discórdia, que promoveu um sistema de crenças alternativas conhecido como discordianismo. O conteúdo era apelativo e apelava para a anarquia e a desobediência civil, perpetrando informações falsas. E entre os seus seguidores estava o escritor Robert Anton Wilson. Alguns seguidores do discordianismo enviaram cartas falsas e revistas afirmando que eventos como o assassinato do presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, havia sido uma obra dos Illuminatis. Aí entra o que o Douglas tinha comentado, né, do presidente. Vocês acreditam que foi? Cara, eu não sei lá, não dá pra falar com certeza. Eu já Mas vi ele. essa história. Oi, amigo, desculpa. Aham. Não, pode falar, depois eu falo. Não, eu ia comentar que, tipo, eu já tinha ouvido isso sobre o assassinato do presidente e, pelo que eu sei, ele estava prestes a aprovar uma lei que ia contrária aos planos dos Illuminati. Então foi por isso que ele foi assassinado, mas eu não sei se isso é verdade. Eu sei que essa é a história. Eu não tenho Pois é. uma teoria de que. Eu não sei se a teoria. Não, eu sei que realmente aconteceu, mas rola a teoria de que eu não sei quem mandou derrubar. Acho que foi os Illuminati, não Isso sei. que eu ia Alguém falar. mandou derrubar um avião que carregava um monte de cientista com a Ah, não era possível isso. cura da AIDS. Eu não Meu sei se Deus. confundiu na história, mas sim, é isso.
Eu achei que você ia falar das Torres Gêmeas, que eles mandaram, né, derrubar as Torres Nossa, essa é Gêmeas muito também. forte. É, Não. que rola essa teoria também, mas dessa aí do avião eu não sabia não. Mas é, sei lá, tipo, não sei, não dá pra falar com certeza, né? Eu, pelo menos assim, não sei, fica na dúvida. Fica a dúvida no ar. Dizem que esse grupo Illuminati tem um jogo que eles falavam sobre os planos deles. Vocês já viram falar disso? Nossa, sim, das cartas, né? Isso. Aí, tipo, Caraca. tem cartas nesse jogo que batem com os acontecimentos históricos nos Estados Unidos. É bem interessante. Então, tipo, só fortalecendo essa teoria. Sim. E fala das coisas futuras também, né? Algumas. Uhum. Coisas que já Inclusive, aconteceram e coisas futuras também. do atentado à Torre Gêmeas. É, tá lá, verdade. É Vai que, né? interessante, o jogo é interessante. Tem uma informação aqui que o escritor lá, o Robert Anton Wilson, ele publicou um livro juntamente com o Robert Shea, chamado The Illuminatus Trilogy, que se tornou um sucesso e inspirou um novo gênero de ficção e conspiração, incluindo o romance do americano Dan Brown, Anjos e Demônios. E nessas obras, os Illuminati também estavam ligados ao satanismo e aos outros ideais que estavam muito distantes daquela sociedade ou ao grupo bávaro original do século XVIII. Aí tem uma informação aqui também sobre ordem mundial e como ela se conecta, a nova ordem mundial, né? E como ela se conecta com os Illuminates. As pessoas que acreditam na teoria de uma nova ordem mundial defendem a ideia de que o grupo de elite global estaria tentando governar o mundo. Além dos presidentes dos Estados Unidos, várias estrelas pop foram acusadas de serem membro. É o que eu acho que eu comentei, sabe? E isso inclui a Beyoncé e o Jay-Z. E ambos negaram as acusações, né? Mas vai que não pode falar que faz parte de verdade, né? É. É. O Guilherme É. curtiu ir. Quem? O Guilherme, seu primo, Ah, Ele tá. O fala Guilherme. que o Jay-Z e a Beyoncé são mafiosos iluminados, Ah, traficantes, tá. e eles são satanistas. Todos os cantores que fazem sucesso fazem um pacto com o Sim. Satã, barra Illuminatus. Todo mundo acha isso. A Demi tá precisando fazer, coitada. Não, deixa ela do jeito que tá, que pelo menos tá produzindo música boa ainda. Se é Não, sucesso, tá flopa. icônica. Ela tá icônica. Sucesso flopa. Você não vê a Katy Perry e Lady Gaga? Flopa. Mas, gente, o Douglas tava falando um negócio ali de. Eu esqueci, mas me lembrou de Simpsons, gente. Simpsons sempre tem uns episódios que, tipo, Sim. passa Prevém as coisas. e prevêem as coisas que vai Bizarro. rolar. Simpsons é bizarro, Eu tá adoro. maluco. É muito doido, gente. Teve aquela coisa do Trump, né? Quando ele ganhou lá e tava descendo as escadas rolantes, não era isso? Um negócio assim. Tem a Sim, foto. também. Tem o do Foto não, vídeo, Neymar. tipo, tem o do Neymar, verdade. E aí, assim que o Trump tá descendo, né? Cai um papel também do chão. E aí rolou isso. Eu falei, mano, como é que pode? Tem muita Esquisito. coisa, dá medo, Simpsons. Simpsons é um negócio meio bizarro. Aham. Mas enfim, é isso. Alguém quer acrescentar mais alguma info? O que vocês acharam? Essa é a mais forte também na nossa sociedade, essa teoria. É. Eu não duvido, não. Também Não não Cara, duvido que a também humanidade não. é, né? Aham. Também não duvido não disso não. boto minha mão no Vocês fogo. entrariam pra uma seita dessas? Ah, eu entraria. Cara, E Entraria. pronto. você sabe que o rolê. Entraria. Eu Você sabe que o também. rolê do maçom não é Illuminati, se nada da você estiver coisa. ouvindo isso, eu queria participar dos Illuminati. Busquem nós. Gente, dos maçons, eu fiquei Não sabendo quero que ser é morto tipo pela uma Wanda. ajuda que eles fazem no grupo, sabe? O negócio da Ah, eu já sei maçonaria. disso também. Tipo, o que eu fiquei sabendo foi que, tipo, entra o pessoal lá, daí, tipo, se uma pessoa tiver mal de dinheiro e tal, os outros vão ajudar essa pessoa. É tipo um rolê meio doido lá, mas tem gente também que acredita Pensando que é bem, né? satânico. Pensando bem nessa parte aí, então acho que vou repensar aqui se eu entro. Meu pai já Não, foi mas se tipo convidado. assim, se com os Illuminates é de se pensar, né? É. É que eles são ricos demais, né? Muito, Isso, muito ricos. são muito ricos. Tipo, quem tem o poder do dinheiro controla o mundo. É, É, isso, é Tem basicamente isso. E tipo, a influência. pirâmide. isso Aham, não e a Já precisa nem era. pirâmide existir um representa grupo pra basicamente ser. isso, né? Uhum. O olho no Sim. topo da pirâmide, vendo tudo e controlando tudo. Com dinheiro, tipo, que é bobeira pra eles. Dinheiro pra eles é bobeirinha. Fichinha. Tipo, eu acredito Aham. assim que as famílias mais ricas que existem no planeta, eu acho que não é divulgado, tipo, pra mídia e no Google. Não Eu acho que mesmo. eles ficam tudo offline.
Cara, Nossa. vocês acham que existe alguém mais rico do que o dono da Tesla lá, o cara que não... Elon Musk, É, Eu queria me casar com ela, moça. eu acredito que existe. Só que não é não é julgado. divulgável Eu fico pela pensando, mídia. tipo, mano, o que essa pessoa tem que ela pode ser mais rica do que o Elon Musk? É um negócio assim que a Gera- gente Com não muito consegue dinheiro, calcular ele já tem, tipo, o muito número, né? dinheiro. É, Assim, É. nas teorias dizem que são famílias de banqueiros. que tipo de banqueiro? Os maiores do mundo. Tipo, a família que tem banco Hum, tal. uhum. Mas só O dono da que Itaú. o dono da Itaú. Mas eu acho Mas que, banco tipo, não é privativo, revelado. né? Não banco que é. Eu acho que é todos os bancos. Tipo, assim, um controle geral. É todos os bancos, eu acredito. Já é muita Mais, grana, assim, gente. dos Estados Unidos do que do Brasil. Uhum. É um dinheiro que a gente, né, fica pensando assim na quantidade que é uma coisa que não dá nem pra contar, gente, direito. Ai, cara, como será que deve você ter muito dinheiro assim, que você não precisa nem se preocupar com quanto você tá Deve gastando ser a no melhor mês? coisa do mundo. Assim, você pode Nossa. comprar Sonhando com qualquer isso, coisa meu sem Deus. pensar assim, será que meu cartão vai passar? Eu acho que isso é a questão do poder, né? Uhum. É o Tipo, poder. como se fosse o superpoder na série de The Boys. No nosso caso é o dinheiro. Tipo, quanto Assim, mais você tem, mais chances de você se tornar uma pessoa babaca e ruim. É mais ou menos assim. o Dinheiro dinheiro comanda, né? transforma. Isso. Eu É aceito isso. esse risco. Cara, eu não ligo, Eu não, tem também. esse... Posso arriscar, não tem problema não. Mas é isso, galera. Vamos pra teoria do galho, então, agora. Bom, gente, então, para encerrar, eu tô encerrando, né? Aham. Isso. Enfim, gente, para encerrar esse episódio, eu vou falar de uma teoria que eu gosto muito, muito mesmo. Ela não é assim a mais misteriosa. Eu acho que das que a gente falou aqui, pode ser que ela seja a que tenha mais explicações racionais, mas eu não gosto das racionais, eu gosto de ativar minha imaginação e teorizar sobre ela, entendeu? Eu gosto muito, muito, muito mesmo dessa teoria, que é sobre a participação da Neve Campbell em Pânico 6. Tô brincando. Alguém... Eu vou Meu parar. Deus. É isso, galera. Mano, Acabou o episódio por aqui. O Gali não vai falar sobre a teoria dele. Estamos de saco cheio dele falar sobre pânico. até a clínica achou Pânico em a mulher. 2022, ninguém aguenta mais. Desculpa, eu não Comeu. pude perder a piada. Eu não pude. Ai, desculpa, vou me recompor. É que foi muito Piada que só engraçado. uma pessoa ri não é piada, hein, cara? Olha só. Enfim, vamos lá. Bom, gente, eu quero falar de uma teoria que eu gosto bastante, eu acho ela bem misteriosa. Claro que ela tem muitas explicações racionais, mas foda-se, eu não quero falar do racional. Eu quero falar do irracional, do fantástico, porque aqui a gente tá pra falar de coisas bizarras e malucas. Enfim, vamos falar da teoria do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, para quem não sabe, né, ele é também conhecido como Triângulo do Diabo, que é uma região assim, que fica entre o Oceano Atlântico e estende a Ilha das Bermudas, Porto Rico, a Flórida, lá perto de Miami, e as Bahamas. Ela tem uma extensão mais ou menos aproximada de 4 milhões de quilômetros quadrados e varia em virtude dos aspectos geofísicos lá da região. Essa área ela é muito famosa por ter vários fenômenos sobrenaturais assim ao longo dos séculos, assim, né? E principalmente os aparecimentos inexplicáveis e súbitos de aviões e navios. Um dos casos mais famosos que aconteceu no Triângulo das Bermudas foi do voo 19, que era uma esquadrilha que era composta por 5 aviões, que assim, estavam sobrevoando e a região do Triângulo das Bermudas, lá na época da Segunda Guerra Mundial, né, em 1945, e simplesmente desapareceu. É como se tivesse sido sugado por algum buraco negro. É uma coisa muito bizarra. Então, assim, depois disso, principalmente por causa desse fato lá de 1945, muitas pessoas começaram a acreditar que tinha algum misticismo por trás dessa região, que tinha algum tipo de buraco negro, que tinha algum tipo de presença de OVNIs, porque as pessoas aparentemente estão sendo abduzidas e sugadas de onde elas estavam, né? Ou também entrando em algum portal, alguma dimensão, ou algum fenômeno metafísico, né? Só que aí, sim, se a gente for olhar pelo lado racional da coisa, muitos cientistas eles explicam que o que acontece no Triângulo das Bermudas é que essa região que
que compõem ela tem muitos distúrbios completamente fora do limite de campo magnético terrestre. Então, o que acontece é que as embarcações naufragam nessa região. Então, assim, essa daí é a explicação racional, né? Em 2010, dois cientistas australianos, eles chegaram a mais algumas conclusões em relação ao Triângulo das Bermudas, porque eles foram lá estudar, né? E eles disseram que, eles chamam Joseph Monaghan e David May. Eles chegaram à seguinte conclusão: que os desaparecimentos eles são provocados por grandes bolhas de gás metano originadas do solo oceânico, que é um fenômeno muito comum nessa região por causa dos distúrbios de campo magnético, né? E, segundo esses pesquisadores, o gás atinge a superfície oceânica e se dissolve na água, reduzindo a flutuação e provocando os naufrágios dos navios. Então, assim, muitas pessoas do campo científico, né, da comunidade científica, elas contestam essas teorias. Então, porque são muito superficiais e muito, vamos dizer assim, limitadas, né? São coisas assim, não, é só por causa das bolhas de metano, não, é porque tem a parte das bússolas, enfim, da parte magnética dos triângulos, mas já tiveram tantas vítimas lá, sabe, que, tipo, é muito bizarro. E os aviões passam por lá, eles perdem o sinal, eles desaparecem tanto fisicamente quanto no controle aéreo. É muito bizarro. Então, isso levou, assim, a pessoas adeptas à teoria de conspiração, e, tipo, que nem eu, que eu sou, tipo, o Mulder de Arquivo X, eu amo teoria da conspiração. Eu acredito que lá seja um portal para outras dimensões. Eu acredito nisso. Eu não acredito em nada da parte de OVNIs ou coisa do tipo em relação ao Triângulo das Bermudas. Inclusive, um filme que eu amo muito, 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 muito mesmo, que eu acho ele sensacional, que ele aborda bastante essa parte do Triângulo das Bermudas, é o filme Triângulo do Medo, né? Nossa, Imagino que vocês conheçam. Uhum. É um filmão, assim, sabe, com a Melissa George. Com os amigos, eles estão no iate, né? Eles vão passear lá perto. E aí, basicamente, começa a acontecer umas coisas muito loucas. Eles somem, eles são perseguidos por um assassino com capuz, né? De muito bizarro na cara. E aí eles ficam presos dentro de um loop temporal. É uma teoria muito legal também dentro das possibilidades do Triângulo das Bermudas, né? Que pode ser também um loop temporal, um buraco negro temporal dentro da Terra. Quem entra lá fica preso lá, por isso que desaparece, porque ela não está em nenhum tempo. Ela não está em nenhum tempo, nenhum espaço. Ela está num vácuo, como se diz assim, na Terra. Então, é muito bizarro, sabe? E tem outros buracos negros, assim, e vamos dizer, outros, entre aspas, triângulos da Bermuda espalhados pelo mundo, né? Tem no Japão, tem na Austrália. Só que o Triângulo das Bermudas é o que é mais, vamos dizer assim, desbravar. Puta que pariu, isso é difícil de falar. Ele é o mais desbravado de todos, é o mais conhecido, ele é explorado, assim, tanto em literatura, quanto em mídias como filme, né, e tudo mais. Assim, tem um filme um livro que foi lançado em 1974 e chama The Bermuda Triangle, né, que é o Triângulo da Bermuda. Foi lançado pelo Charles Burley e ele diz nesse livro que a teoria dele assim é que o Triângulo da Bermuda estaria ligado à cidade de Atlântida. E também é outra teoria da conspiração muito legal que eu adoro, porque eu gosto de tudo que é marítimo, que é a cidade perdida de Atlântida, né? Que é uma cidade que existiu há milênios atrás, e aí ela fundou, e tem toda. Aquaman basicamente fala um pouco sobre isso, né? Na parte de super-heróis. Mas a cidade perdida, enfim, aquática. Então, é isso, gente. Eu adoro essa teoria. Para mim, o que é a questão do portal para outros mundos. Eu acredito muito nisso. Pode ser que, obviamente, seja só uma explicação racional mesmo das bolhas de metano, e enfim. Mas eu acredito nessa parte. Que nem o Mulder de Arquivo X, eu acredito. E dessa parte de portal para outros mundos. Enfim, o que vocês acham? Eu acho bem boa, interessante e, tipo, ela é usada em filmes, né? No caso aí, no filme que você mencionou. E assim, é uma que, cara, de vez em quando você tá ouvindo falar por aí. De vez em quando tem alguém falando, ela meio que. Igual, tem outras também, né? Que, né, como a gente viu, não morrem. Mas de vez em quando alguém tá puxando esse assunto aí de novo. Então, é bem interessante. Eu gosto. Essa teoria lembra muito o filme Viagem ao Centro da Terra. Eu gosto bastante. Eu adoro esse filme.
Eu adoro. Eu prefiro O mais autor com o The Rock do que com o ator da Múmia. o primeiro, né? O Não, o primeiro filme. segundo. Eu gosto mais do segundo do que o primeiro. Essa história do Centro da Terra, né? Ele é do Júlio Verne. Ele tem vários livros desse tipo, livros de exploração e fantásticos, assim, é bem legal. Eu gosto muito dessa coisa, assim, de explorar territórios abandonados e que a gente não sabe se existe, se já existiu, tipo o Aquaman em Atlântida também. Ou Atlantis, que é aquela animação da Disney que é maravilhosa também, que eu amo. Uhum. Então eu gosto bastante também disso. Oi? É isso? Eu terminei, agora é vocês, ué. Alguém vai acrescentar mais alguma coisa? Acho que foi. Pelo menos vocês falam se acha que existe ou não, se é racional ou não é. Vocês acham que é só A o minha campo já foi, a minha já magnético? Eu sei, amigo. Vocês acham que é só o campo magnético? Não, eu acho Cara, que deve existir sim a teoria, tipo, não, sim. tipo, deve ser real. Eu nunca também desacredito acredito das nela. coisas, eu nunca desacredito das coisas. A não ser que Eu seja, tipo, também. muito absurdo, tipo, terra plana, daí eu não acredito, mas... A Tem gente que não ter quer alguma passar. explicação. Sim, a gente não quer passar pela área lá, né, do triângulo, mas assim, né, tá como a gente acredita. Até porque, né, a gente vai arriscar um acidente por lá, né, vai que. Avião já é aquela coisa, né, que você já fica com certo medo, certo frio na barriga. Eu, pelo menos, tenho um negocinho assim. Mas, assim, é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo, tá? Mas, assim, cara, caiu, acabou também, né? É seguro até dar um probleminha e cair. Quando você tá lá em cima, você fica. Se bem que tem gente que é de boa com isso também. Vocês são como com isso, em relação a isso? Eu sou de boa. Eu amo avião. Amo andar de Nunca, avião. nunca andei de avião. Eu amo andar de avião. Então é isso. Finaliza. Pode, Então é isso. pode finalizar. Então tá bom, vou finalizar. Ai. Então é isto, galera. Essas foram as teorias que a gente apresentou pra vocês. Comenta aí, quem tá ouvindo pelo YouTube, comenta aí que vocês acreditam, alguma informação que talvez a gente não tenha falado aqui, que vocês achariam legal acrescentar pra gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal no YouTube, por favor. É muito, muito importante pra gente. Deixa o like também. Manda o canal pra algum amigo se inscrever também aqui, porque isso é muito importante, gente, sério, muito importante. Pra você que tá ouvindo no Spotify, avalie a gente aí, dá 5 estrelinhas ou 4 estrelinhas, você que sabe, mas preferencialmente 5 estrelinhas. Sigam a gente lá no Instagram, a gente tá postando muito conteúdo muito legal lá, então sigam lá pra não perder. E no Twitter também, a gente sempre posta link lá dos episódios pra vocês ficarem atentos caso perder algum. Segue lá também. E no TikTok tem os conteúdos diferenciados também. Sigam lá e até o próximo app. Tchau, Beijo e pessoal. abraço, gente. Tchau, gente.